Olá, leitores, tudo bom? Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e acessar o meu site pelo link que está na descrição. Muito bem, então o vídeo de hoje é sobre o capítulo 1 do livro aqui, da Guia Politicamente Incorreto da América Latina. Tá? Então eu selecionei alguns trechos para fazer leituras e fazer alguns comentários. Então, muito bem, página 27 e 28. Antes de mergulhar nas crenças e nas ações do famoso revolucionário, é preciso fazer uma viagem a Cuba da década de 1950. Pouco antes de Che e outros guerrilheiros comandados por Fidel Castro tomarem o poder. Quem ainda hoje é a favor do regime comunista costuma descrever a ilha dos tempos pré-revolucionários como um bordel dos americanos, um playground para marmanjos repletos de prostitutas, mafiosos e cubanos miseráveis. Já aqueles que se opõem ao regime tratam de destacar o progresso da Cuba anterior à Revolução e alguns números da qualidade de vida da época, bem melhores que a média do latino-americano. Ao interromper o turismo para Cuba, a Revolução deu impulsos a outros polos turísticos, que passaram a atender aos americanos interessados no Caribe. Nos anos 70, grandes empresas hoteleiras, muitas das quais tinham sido expulsas de Havana, se instalaram a 200 km de Cuba, numa praia mexicana até então deserta, chamada Cancún. Havana, famosa como Las Vegas e Miami, num triângulo de negócios de turismo que envolvia cassinos administrados por mafiosos, shows internacionais e grandes hotéis. Esses figurões mantinham negócios com o ditador Fulgêncio Batista, ninguém menos que o presidente ditador de Cuba. Continuando agora, uma página 28, um na 29 e um lá na 33. No entanto, como também é de esperar de algum lugar com turismo em ascensão, Cuba vivia um surto de crescimento e otimismo. Excitante, exótica, Cuba, onde o passado encontra o futuro, dizia um anúncio de 57, similar a propagandas de outras cidades. Se os cubanos fogem de seu país na década de 50, acontecia o contrário, imigrantes se mudavam para Cuba. Entre 33 e 53, 15 mil judeus, 74 mil espanhóis, 7.500 alemãos se mudaram para lá. Sobre essa época, até mesmo Che Guevara afirmava que Cuba tinha um padrão de vida relativamente elevado. O crescimento levava mais cubanos à classe média e aquecia setores da economia, como construção civil. E aí construíram casas e prédios e projetos arquitetônicos. O problema estava na política. O presidente Fulgêncio Batista, depois de assumir o poder pela segunda vez em 52, passou a impor uma ditadura aos frequentes em Cuba, atos de tortura, desaparecimentos e prisões arbitrárias. Batista proibiu a alguns momentos a circulação de jornais, direito à greve, retalhava empresários que não apoiavam. Em resposta, estudantes, professores, advogados e pastores protestantes montavam passeatas, distribuíam panfletos e agiam como bombistas, nome dado às pessoas que espalhavam pequenas bombas em órgãos públicos. Na página 34 e 35, um líder político organiza um golpe de Estado, toma o poder de Cuba, impõe regras trabalhistas mais severas, intervém nas indústrias e nas fazendas e ganha o apoio do Partido Comunista. Não estamos falando de Fidel Castro, mas de Fulgêncio Batista, ele próprio, o ditador do país até a Revolução Cubana. 2 décadas antes de ser derrubado por Che e Fidel, Fulgêncio ganhou o apoio dos comunistas locais, conquistou assim o cargo de chefe das Forças Armadas e passou a governar informalmente o país. Logo anunciou reformas da lei trabalhista e ações de controle estatal de produtores e empresários. Essas medidas à esquerda atraíram a simpatia dos comunistas. Em 3 de julho de 56, o homem que seria mais longo ditador comunista do século XX acusa seu opositor de ser comunista. Qual é o direito moral que o Sr. Batista tem de falar em comunismo quando ele era o candidato presidencial do Partido Comunista nas eleições de 1940? Quando seus slogans eleitorais se escondiam atrás da foice do martelo, quando meia dúzia de seus atuais ministros e colaboradores consciências tão importantes do Partido Comunista, escreveu Fidel à revista Boemia. Se Fulgêncio começou vermelho e aos poucos mudou de cor, Fidel tomaria o rumo contrário, até declarar que levaria a Cuba para o rumo de Moscou. Um ano depois de tomar o poder, ele se dizia grande inimigo dos socialistas. Numa entrevista ao New York Times, em abril de 59, disse: "Eu não concordo com o comunismo, não somos democratas, somos contra todo tipo de ditadores,
e é por isso que somos contra o comunismo. Para o cubano Uber Matos, um dos guerrilheiros de Sierra Maestra, hoje exilado em Miami, Fidel não era comunista. O irmão dele, Raul e Che, eram marxistas. Fidel cedeu à influência deles porque percebeu que o comunismo era um bom meio de controlar o poder em Cuba e eliminar os seus adversários. Páginas 37. O movimento de 26 de julho não era comunista. Não lutava para restaurar a democracia pluripartidária que tinha sido extinta com o golpe de Fulgêncio em 52. Nos primeiros 6 meses depois de tomarmos o poder, acreditávamos que os partidos e as eleições voltariam, mas então Castro e Che levaram a revolução para a ditadura comunista. Logo percebemos que tínhamos caído numa ilusão. Para aqueles cidadãos de Cuba que trabalhavam, tiveram ideias empreendedoras, arriscaram dinheiro, prosperaram com turismo e exportação, lutaram para a democracia, o recado de Che era claro. Jurei antes um retrato do velho camarada Stalin, não descansar até ver aniquilados esses povos capitalistas. Página 38 e 39. Em 57, Fidel Castro controlava 18 homens mal armados que cuidavam de se esconder dos policiais e soldados de Batista. A maioria da população cubana achava que ele sucumbiria após ataques das tropas legalistas. Foi quando Herbert Matthews, repórter e editorial do New York Times, recebeu um convite para uma exclusiva com Castro. Fez 3 artigos que foram reproduzidos em Cuba de forma clandestina, tá? Enquanto o Castro estava vivo. Até aí tudo bem, mas Matthews foi além. Para ele, Fidel era dono de uma personalidade irresistível. Foi fácil perceber que seus homens o adoravam e também ver porque ele seduziu a imaginação da juventude cubana em toda a ilha. Ali estava um fanático, instruído, dedicado, um homem de ideias, de coragem e de notáveis qualidades de liderança. O americano escreveu ainda que o próprio Sr. Castro era radical democrático e, portanto, anticomunista. Tais ideias energéticas sobre a liberdade, democracia, justiça social, a necessidade de restaurar a Constituição, de realizar eleições, escreveu. Disse ainda que os rebeldes estavam divididos em colunas de até 40 homens cada, armados com 50 rifles de mira telescópica. Uma gigantesca mentira contada por Fidel. A propaganda gratuita no jornal alcançou Fidel a condição de herói nacional, eclipsando todos os demais grupos de oposição. Muitos jovens se uniram a um grupo radical e democrático depois disso. Meses depois da queda da ditadura, já com Fidel expropriando terras, fuzilando inimigos e publicamente como marxista-leninista, segundo Castro disse, apontando para Matthews, sem a sua ajuda e do jornal, a Revolução Cubana jamais teria acontecido. Página 44. Os campos de concentração cubanos abrigaram todos os que não se encaixavam na ideia de homem novo. Gays, católicos, testemunhas de Jeová, alcoólatras, sacerdotes do candomblé cubano, portadores de HIV. 45. As denúncias internacionais fizeram o governo cubano deixar em 1968 demandar gays para campos de trabalho forçado. Página 48 e 49. Che Guevara, em 1961, viajou à Rússia para fechar com o líder soviético Nikita Khrushchev um acordo de instalação dos mísseis com ogivas nucleares em Cuba. Em discurso e entrevista, Che não teve pudor ao afirmar que, sim, queria armar um pesadelo atômico nos Estados Unidos. Ele sabia, sim, que desencadearia uma reação americana, maior potência nuclear do mundo, no mesmo nível sobre as cidades cubanas. A retirada dos mísseis foi uma decisão dos soviéticos, que deixou os líderes cubanos revoltados e irritados. Fidel Castro chamou o russo Nikita Khrushchev de filho da puta, cagão e bunda mole. Fidel ficou puto da vida e eu também, disse Che ao amigo Ricardo Rocho. Na página 55 tem um destaque, porque o livro traz algumas páginas com fundo preto e a letra branca, que não tem muitas fontes, mas nessa página, na página 55, diz que o regime, né, comunista, né, no caso do Fidel Castro, vendeu sangue de prisioneiros para a guerra, para ter sangue para os soldados que estavam lutando lá no Vietnã. Tá? Isso também está com mais detalhes no fichamento, que você pode acessar na descrição do vídeo pelo site. Ionar Locke, que é o autor do livro, faz uma analogia se o Che Guevara tivesse numa reunião do sindicato no ABC e vai propor algumas coisas que ele propôs durante o seu governo, queriam deixar essas pessoas do sindicato, digamos assim, abismadas. Vamos lá, são 3.
Companheiros, não é correto aumentar o salário de quem trabalha mais? É preciso sim cortar o salário daqueles que produzem menos. 2. É essencial continuarmos na fábrica durante as férias, mesmo sem ganhar mais por isso. Os nossos dirigentes precisam agir com mais ênfase quando nos pedem para fazer trabalho voluntário nas férias. 3. O governo, companheiros, precisa castigar aqueles trabalhadores que não cumprem seu dever. Aqueles que se mostram mais preguiçosos precisam passar por uma reeducação ideológica. Então aqui ele está utilizando itens, né, que o Che comentou, que eu creio que o sindicato, né, numa direção um pouco mais talvez para o comunismo, o socialismo, né, de esquerda, enfim, e aí está passando uma ideia contrária. Então aí que está um pouco a graça que o autor tenta passar nesse trecho. Então, complemento com uma outra, um outro parágrafo, ainda da página 61. Se as propostas estão fora do contexto que os dirigentes sindicais provavelmente nem fariam reprimendas, apenas olhariam perplexos para o estranho sujeito. Como poderia um companheiro ter pouca noção e vir à sede do sindicato defender propostas tão estúpidas e contrárias aos legítimos interesses dos trabalhadores? Alguém pensaria. Claro que aquele homem não seria aplaudido nem ganharia opiniões a favor, mesmo se chamasse Che Guevara. Na página 63, as regras econômicas estabelecidas por um governo não são brincadeira. Determinam o poder dos cidadãos de pagar suas contas, ter acesso ao bem-estar. Dependendo das decisões econômicas do governo, um pai de família pode levar os filhos para a primeira viagem de avião ou perder o emprego. Lidar com a economia, portanto, é um trabalho com responsabilidade. Quem não tem experiência ou conhecimento não deve, por respeito aos habitantes, aceitar ser ministro. Che Guevara não teve esse cuidado. Depois de aceitar ser chefe do Banco Central de Cuba, é que foi ter aulas de matemática e princípios básicos de diplomacia e economia. Não deu certo. Página 64 e 65. Seus planos de incentivo aos trabalhadores também fracassaram. Em 61 e 62, simplesmente metade da produção de frutas e verduras apodreceu no pé porque não havia trabalhadores no lugar certo para fazer a colheita. Como consequência, Che instituiu o carnê de racionamento para combater a escassez de alimentos. Menos de 2 anos depois da Revolução, já faltavam na ilha arroz, feijão, ovos, leite, tipos de carne e óleo. Quando alguém oferecia Coca-Cola a Che Guevara, ele costumava recusar, considerando água negra do imperialismo. Então ele foi e estatizou a fábrica, mas o líquido não ficou correto, né? A bebida estava errada, com gosto de água suja. E aí ele percebeu que a resposta foi clara. O próprio Che tinha expulsado do país os chefes da indústria que levaram com eles a fórmula do refrigerante. Já cheguei aqui na minha última tela, chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e acessar o site para ter acesso a vários fichamentos. Vamos lá, páginas 71 e 72. A prosperidade de um país depende, entre outros fatores, da segurança de seus proprietários, geradores de riqueza e investidores de que não verão o fruto de seus esforços ameaçados ou confiscados pelo governo. Do contrário, se sentem sua riqueza em perigo, deixam de investir e poupar. Sem segurança de direito de propriedade, rompe-se todo o caminho para a riqueza. Investimentos de longo prazo, lucro e aumento do nível de poupança, acesso ao crédito, mais investimentos, oferta de emprego e salário, concorrência às empresas, melhoria de preço, aumento do poder dos trabalhadores, enfim, da pobreza. Então aqui ele está falando que precisa da propriedade privada para ter acesso a todos esses itens que eu citei aqui. Tá? Próximo último, né? Pensando bem, na próxima vez que se deparar com Che Guevara numa camiseta, na capa de um álbum de rock ou no biquíni de uma modelo, veja ali uma boa notícia. A imagem de uma prova que se vive em um sistema mais livre que o defendido por Che. No bom e velho e tão criticado capitalismo democrático, as pessoas estão livres para fazer da sua vida o que acharem melhor, inclusive errar. Podem ver filmes ruins, não só aqueles aprovados pelo governo, deixar de pentear o cabelo ou trabalhar 16 horas por dia para comprar um carro novo. Pode até mesmo sair por aí vestindo a camiseta com a imagem de um dos assassinos mais patéticos do século XX. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.